Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com o Dr. Thiago Viana, um dos responsáveis, né, o responsável pela minha cirurgia que eu fiz no ombro há um tempo atrás. Quando foi? Cara, você me pegou, acho que foi em Foi 2000 e... Foi antes da pandemia? 2001, 2021. 2021, foi antes? Foi depois da É, pandemia? foi... Foi Não, depois da pandemia. foi depois da Eu lembro que a pandemia. gente tava de máscara, que a gente... É, foi depois da pandemia. não quiseram me dar uma máscara no hospital, hein? Eu não... Enfim, pessoal, soltei ontem ali, tô em Bauru, soltei ontem ali no meu Stories, perguntas sobre hormônios, né? Eu até perguntei para o doutor como que a gente poderia falar isso, porque é um assunto assim que às vezes eu fico até perdido, né, doutor? Como que fala sobre a sua especialidade em si? A gente viu que a parte hormonal cresceu muito, assim, hoje a gente tem informação concreta, a gente tem estudos, né, que apontam coisa o que é certo e o que é errado. E essa sua área se especializou, se apresenta um pouco aí pra gente, fala um pouquinho. Perfeito, meu nome é Thiago Viana, eu sou médico, sou ortopedista, eu tenho pós-graduações aí em nutrologia, medicina do esporte e também pós-graduação em bodybuilding coach. Então, como o Bruno comentou, essa parte hormonal, né, mais especificamente os esteroides anabólicos androgênicos, é um assunto que está muito, atualmente aí está muito, como fala, fugiu o nome. Tá em alta, Tá né? em Todo alta, mundo quer saber, né? tá em alta aí na internet, aí, né, no Instagram, no YouTube, e a gente sabe que tem muitos mitos, né? Existem algumas verdades, muitos mitos envolvidos. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui hoje aqui vai ser para quebrar alguns mitos aí e passar algumas orientações. É lógico que isso daqui não, como fala, caramba, Incentiva? ela não substitui uma consulta Sim. médica, né? Mas eu acho Legal. que serve para ter algumas orientações aí, porque a gente vê tanta gente fazendo uso errado, tanta gente tendo problemas colaterais, né? Então acho que essa nossa conversa aqui serve para dar essa orientação a muitas pessoas aí que talvez não tenham, às vezes, a oportunidade de passar com o médico também. Então é muito importante isso. Legal. Pessoal, isso aí que acho que é a base desse vídeo, né? A gente quer orientar. Orientar porque a gente sabe que faz. A gente sabe que tem, né? Então é melhor que seja bem orientado. Então, galera, a primeira pergunta que a gente teve lá, básico, partindo do básico. Testosterona. Todo mundo vem em mim, doutor, e pergunta. Quero tomar uma testosterona. Quero dar um up. Isso é possível? Isso não é possível? É para qualquer um? Não é para qualquer um? Fala um pouco para a gente dos prós, dos contras e desse passo a passo, esse percurso. O que eu tenho que fazer, aluno iniciante? Comecei, engrenei os treinos, quero dar um up. Então, primeiramente, temos que lembrar o seguinte: existem duas formas, basicamente, de você tomar, vamos colocar assim, a testosterona, né? Usar a testosterona. Quando você realmente precisa, você tem um quadro de baixa testosterona, que a gente chama de hipogonadismo, né? E existem alguns tipos específicos de hipogonadismo, onde você tem que repor com testosterona. Não adianta dar outra medicação, né? Existem medicações que estimulam a sua produção de testosterona natural, mas existem casos que você não adianta. Por exemplo, o cara tem um problema no testículo, Bruno, o cara não produz testosterona. Certo. Não adianta você dar uma medicação para o testículo do cara produzir testosterona. Entendi. Então aí você tem que dar testosterona. Então essa é a forma que a gente chama de terapia de reposição de testosterona. No outro lado, existe o uso da testosterona para melhora de performance, seja uma melhora de performance, ou seja para um ganho estético. E aí é que a gente começa a entrar no mundo da dose suprafisiológica. O que é isso? É a dose que fica acima do fisiológico, acima do normal. E aí é onde a gente também encontra os colaterais. Eu costumo falar que não tem almoço grátis. Se você quer ter um negócio muito legal, com ganho de massa muscular grande, melhora de recuperação, melhora da disposição, da libido, existe o contrapeso da balança, né? Onde você vai ter os colaterais. Então, nós como médicos nessa área esportiva, dentro da nutrologia, tudo, a gente acolhe esses pacientes que querem fazer uso, porque eles vão fazer uso, né? Não adianta você falar que faz mal, que tem problema de deixar o sangue mais viscoso, vai fazer mal para o fígado, porque a pessoa, ela tomou uma decisão e a gente tem que respeitar essa decisão, e a gente como médico, eu me sinto no dever de acolher esses pacientes
e falar assim, ó, você vai fazer uso? Então tá bom. Então pelo menos que seja assim, assim, assado, vamos olhar seus exames, para a gente minimizar os problemas que ela possa ter. Porque se eu não fizer isso e fizer o contrário, falar para ela, não, não faz isso, não vai tomar, que isso faz mal, o que vai acontecer? Ela vai sair do meu consultório e vai comprar no mercado paralelo e vai fazer uso sozinho, e aí ela vai acabar comprometendo ainda mais a saúde dela. Aí não compensa, né? Exato. Eu perdi a oportunidade de tratar, assim, vamos dizer, de ajudar uma pessoa. Fora os acessos, né, também. Acho que as drogas aí que mais são, obviamente, as de farmácia, a gente vê muito no mercado negro hoje. Com certeza. Eu acho que aí entra um outro ponto também, que a pessoa, como ela fala, não, eu vou fazer, ela acaba indo por esse caminho, né? Perfeito, perfeito. E acaba aí se prejudicando mais. Perfeito. Né? Aí, a gente teve uma pergunta aqui também, pessoal, que é qual cuidado que eu tomo pós-ciclo? Durante esse ciclo, né? Não sei, vamos supor um ciclo de 3 meses. No segundo mês começou a aparecer algum, sei lá, um colateral, né? Sei lá, começou a dar ginecomastia no meu paciente. E aí ele trata isso durante o ciclo, pós-ciclo, como que funciona, doutor? Perfeito, é assim, ó. O paciente sempre me pergunta, Tiago, mas é melhor eu tomar para sempre ou tomar e fazer uma terapia pós-ciclo, mas eu acabo perdendo. E assim, o que acontece? Quando o paciente faz um ciclo de uso de hormônios e aí ele para por um tempo, isso para a saúde é o que tem de melhor, tá? Mas ele acaba perdendo um pouco desses ganhos que ele teve durante o ciclo. Então, o que acontece com muitas pessoas? Eles usam sempre dose fisiológica, em momentos maiores doses, em momentos menores doses, mas sempre suprafisiológico. Quando vem os colaterais, a primeira coisa que a gente tem que conversar com o paciente, a primeira coisa é parar com tudo, que geralmente o paciente não quer. A segunda coisa, diminuir a dose, que também o paciente não quer, porque ele está tendo um resultado, está tendo um benefício com o uso dessas medicações. E aí o terceiro passo como médico é a gente atuar para tratar esses colaterais, né? Então aí depende do qual colateral. Se o paciente está com acne, se é queda de cabelo, né? Se existem vários colaterais. Alguns colaterais são mais, vamos dizer, mais graves, e esses sim exigem que a gente diminua a dose ou até mesmo suspenda. Então, por exemplo, mulher começou a ficar com a voz grossa, né? Começa a perder o timbre da voz, porque o esteroide ele causa um alargamento da laringe, isso engrossa a voz da mulher. Você tem que parar, porque se você continuar, aquele estímulo, a mulher ela vai ter uma alteração na voz dela. Né? Então, existe um aumento do clitóris na mulher. É uma outra coisa que pode acontecer também, que você tem que reduzir a dose. Só que o clitóris até é interessante, porque se no futuro ela quiser fazer uma cirurgia plástica para diminuir, ela às vezes até consegue fazer. Agora a voz teve problema, esquece. Voz ficou com a voz grossa, esquece. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí eles perguntaram assim, doutor, a principal diferença em protocolos hormonais, né? Porque hoje o nosso carro-chefe é o CrossFit e o levantamento de peso. Perfeito. Então, quais os protocolos hormonais mais usados entre um esporte e outro, você que atende essas duas áreas aí. Essas duas áreas. Todas as áreas, na verdade. Eu costumo dizer o seguinte, gente, que o que leva a usar uma pessoa a ir atrás, né, do uso do esteroide anabolizante, basicamente, ou ela quer um efeito estético ou performance, ou às vezes os dois, né? Então, se a gente for colocar isso, dividir isso nos extremos, vamos ver os extremos. De um lado, um cara que só quer ter estética e ele não quer tanta performance. Para ele não tem diferença levantar 80 quilos no supino ou levantar 100. Ele só quer trabalhar o músculo. Ele quer ter um músculo legal. Sim. Nesse lado, a gente acaba colocando até mesmo os fisiculturistas, o pessoal do bodybuilding. Para eles, não é competição de quanto que levanta no supino, quanto que levanta empurra no leg press. Para eles querem ter um físico legal. Então, é lógico que a carga, né, tudo isso vai influenciar na performance, mas só para vocês entenderem que no caso dos fisiculturistas, o principal é a estética. O esporte do cara é o corpo do cara. Do outro lado, no outro extremo, a gente pode pegar, por exemplo, o pessoal do levantamento de peso. Aqueles caras que fazem, como chama aqueles caras lá que puxa caminhão, lá tem os... Do Strongman. Strongman. Esses caras,
é o outro extremo. Esses caras, eles querem performance. O cara quer levantar 200 quilos lá. Para ele não interessa se ele tá com a barriguinha, se ele tá trincado, se ele não tá, se ele tá com espinha no rosto. Ele não quer saber disso. Ele quer força, ele quer performance. Então, eu acho que a gente coloca esses dois extremos e aí a gente pega, por exemplo, o pessoal do CrossFit, é um pessoal que está mais ou menos no meio aí. Ele, o pessoal que quer estética, lógico, né? Dizer que as pessoas não querem estética, a gente seria hipócrita de falar que não quer estética, mas também quer performance. Então, se a gente avaliar esses dois esportes, né? O levantamento de peso, o strongest de um lado e o fisiculturismo do outro, eu acho que o resto fica tudo nesse meião aí. Eu acho que até o LPO, por exemplo, a pessoa que procura geralmente não quer competir, né? Dificilmente a pessoa quer se desafiar embaixo de uma barra muito pesada por uma satisfação pessoal. Acho que é mais uma satisfação assim de querer competir, de querer se desafiar em algo maior. Mas, pessoal, isso aí também é bem pessoal, vai de cada um, né? Como o doutor falou, acho que a maior parte de procura assim, realmente é estética, né? E isso atrelado com um bom treino e uma boa alimentação, que é indispensável. Falando nisso, doutor, Ozempic. O que eu escuto de Ozempic durante os meus dias de trabalho, não, né? O que acontece? Ozempic, eu não sei, mas não sei se é uma medicação nova, mas é que tá em alta agora, né? Isso. E aí o pessoal perguntou qual que são os riscos e as contraindicações desse medicamento. Tipo assim, se eu tomar, até que ponto pode dar bom ou dar ruim? Perfeito. O Ozempic é uma medicação que a gente usa no tratamento. Foi uma medicação criada para o diabético, né? Mas que a gente usa ainda off-label para diabetes, mas agora já está vindo o Wegovy, que é a semaglutida também, o mesmo sal do Ozempic, que já foi liberado para o tratamento da obesidade. Por que a gente trata a obesidade com o Ozempic? Porque viu-se nesses pacientes diabéticos que eles acabavam perdendo peso. Então falaram, opa, pera lá, será que esse medicamento também não pode ser usado para perda de peso? E teve resultados excelentes. Então o Ozempic, ele é um análogo do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que a gente produz naturalmente no nosso intestino, e esse hormônio ele tem diversas funções dentro do nosso organismo. As principais em relação ao Ozempic é você inibir a sua fome, então o paciente ele fica mais saciado, ele não tem tanta fome. Segundo, ele retarda o esvaziamento gástrico. Então, quando você come alguma coisa, você já fica meio empachado, fala, putz, olha, não consigo comer mais. Então, você acaba comendo menos. Existem muitos outros efeitos do Ozempic. Ele é nefroprotetor, ele é neuroprotetor, ele é cardioprotetor, ele transforma a gordura branca, que é uma gordura que é menos ativa metabolicamente, na gordura bege, que é uma gordura mais metabolicamente ativa. Então, ele tem diversos efeitos no pâncreas, enfim. É uma medicação fantástica, com resultados excelentes. Porém, o que acontece? Por que a gente ouve falar tanto? Porque é uma medicação que não necessita de receita médica para ser comprada. Sim. Então, qualquer um pode ir na farmácia, o único problema é o preço, o que segura mais essa febre é o preço, que é um pouquinho caro a medicação. Então, é o que segura. E assim, a gente nunca orienta, eu como médico, nunca oriento, né, nunca recomendo que você faça uso de nenhuma medicação sem um acompanhamento médico. O Ozempic ele pode dar alguns colaterais, náuseas, vômitos, indisposição, constipação. Né? Se você tem uma cirurgia de urgência, você tem que. E quem usa Ozempic pode ter alguns problemas com isso, porque a comida pode ficar ali no estômago, né? E o paciente ter risco durante a anestesia de broncoaspirar. Então, é uma medicação que tem que ser acompanhada pelo médico. E em relação às contraindicações, são poucas, basicamente são alguns tipos de câncer de tireoide, que o pessoal não pode prescrever, que a gente não pode prescrever a medicação, e pacientes que já tiveram, por exemplo, episódios comprovados de pancreatite também, não é recomendável. Mas assim, então é uma minoria, a grande maioria pode sim utilizar o Ozempic, mas cada caso é um caso, gente. Então não façam por conta própria, porque não vale a pena. Vocês vão não ter sucesso, vocês só vão ter colateral e ainda vocês vão falar que a medicação não funcionou com vocês. Exatamente. Segue a mesma linha do hormônio, da testosterona, de qualquer coisa, gente. Se a gente tem uma pessoa que estudou para isso, para te orientar na quantia certa, é a mesma coisa de você, sei lá, comer uma fruta no café da manhã e achar que tá fazendo dieta. Né? Não é assim. Ou você pegar um treino lá no Google e sair fazendo,
né? Então, assim, é mais arriscado ainda. Você está mexendo, você está colocando uma substância no seu corpo. Então, assim, tá falado, dá para usar, mas é o que a gente fala, ou você faz controlado, ou para você corrigir um problema, vai ser pior, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo muito colateral com esteroides, com o uso de medicações que o paciente tomou por conta, porque o amigo comentou que foi legal, e aí ele vai lá, ele usa a mesma dose, a mesma medicação. Então, assim, gente, não vale a pena, porque só na hora que dá o problema é que você fala, nossa, por que eu não procurei um médico? E aí fica mais caro, né? Num geral. Com não certeza. Só valor, mas assim, demora mais, enfim. Com certeza, Brunão. Com certeza. E última. Vamos à última aqui. Eu separei só 5, pessoal. Depois a gente faz mais. Não tem problema. Professor, sou grande fã do seu trabalho, do trabalho de vocês. Fala pra gente um pouco da importância do SARMs. Esse aluno crossfiteiro. Perfeito. O SARMs, gente, para quem não sabe, é uma sigla que significa moduladores seletivos do receptor androgênico, tá? Então, qual que é a ideia do SARM? Quando a gente fala de um esteroide, a gente está falando de um esteroide anabólico androgênico. O que é isso? Anabólico é aquele que vai causar anabolismo, crescimento muscular. Androgênico está relacionado aos efeitos androgênicos do esteroide. Então, são os efeitos que a gente não quer ter. Né? Queda de cabelo, acne, crescimento de pelos pelo corpo, engrossamento da voz, enfim, são os efeitos que a gente não quer ter. Então, a ideia do SARMs é uma ideia excelente. Né? Ela é uma ideia de uma medicação que ela tenha somente o efeito anabólico, sem o efeito androgênico. Então, olha que medicação, seria a medicação perfeita. O cara só tem ganho de massa muscular, por exemplo, sem os efeitos androgênicos. No entanto, os SARMs que a gente pode citar aqui, por exemplo, o Ostarine, né? Muita gente fala do Cardarine, mas o Cardarine ele não é um SARM, mas o grande exemplo aí, vamos citar, é o Ostarine. Atualmente os SARMs eles estão proibidos no Brasil. Tiveram diversos estudos mostrando aí crescimento de tumores em ratinhos, né? Então, quando começou a aparecer esses estudos, o pessoal acabou suspendendo, né, a comercialização dos SARMs. É lógico que você ainda encontra os sais em algumas farmácias, mas assim, a princípio ele é proibido no Brasil. E assim, o que a gente observa? É muito melhor, vamos dizer assim, se você comparar um SARM com um esteroide anabólico, você usar, por exemplo, em mulher, vamos dar um exemplo aqui, uma oxandrolona, que existem diversos estudos, é extremamente seguro, a gente sabe tratar colateral, né? Então, assim, você está respaldado, teoricamente, pela literatura, porque já tem estudos mostrando, do que você usar uma medicação que ainda não está tão desenvolvida, que você não sabe os efeitos que isso possa acontecer. Então, e que se você aumentar a dose dos SARMs, olha que interessante, se você começa a aumentar muito a dose dos SARMs, ele também dão colaterais. Então ainda não chegou nessa medicação perfeita. Então, na minha opinião, não vale a pena, eu não uso. Eu acho que é importante conhecer, saber, porque está aí, né? Cada dia vai surgindo uma medicação nova, né? Então a gente tem que estar atualizado. Mas hoje, quando a gente está gravando isso aqui, não é interessante, eu não costumo indicar isso daí na minha o Ostarine em altas, todo mundo sabe, conhece, né, às vezes. Porque aí, Bruno, já entra em outra questão, né? É aquela pessoa que ela quer fazer um ciclo, mas não quer falar que está tomando um esteroide. Ou não quer se furar, né? Exatamente. Então, assim, eu estou tomando um negocinho aqui, não é um ciclo, é um negocinho para melhorar a performance, é um ergogênico, mas assim, no final você acaba colocando a sua saúde em risco e muitas vezes você acaba melhorando pelo efeito placebo, né? Então você começa a tomar um negócio que eu falo, isso aqui vai dar bom. E aí você começa a fazer a dieta certa, a treinar mais pesado. Dormir bem, né? Dormir bem. Parar de beber. Perfeito. E aí você fala, tô tomando um negócio, eu não vou beber. Né? Se eu tô tomando, vai passar no fígado. Então acaba tendo esse efeito placebo também, mas não vale a pena o uso dos SARMs nesse momento que a gente está gravando aqui. Beleza, doutor, obrigado. Foi isso? Valeu. Rapidão, conseguimos um tempo, né? Nossa, foi difícil achar um tempo aqui na agenda, aqui, mas na minha agenda e do monstro, né? Do Brunão também, que também é um... Estamos na correria o dia inteiro, né? Não tem mais tempo. Exato. Pessoal, muito obrigado aí pelas perguntas que vocês fizeram lá. Siga o Dr. Thiago Viana, agora está no YouTube.
Seu momento é seu, doutor. Vai. Obrigado, gente. Desculpa aí falar muito rápido, às vezes acaba me empolgando aqui, né? Foi um bate-papo, a gente acaba se empolgando. Era um vídeo de 5 minutos, deu 20, né? Deu 20 minutos, exatamente. Mas foi muito legal. Obrigado, Bruno, pela presença aqui. Se vocês gostarem, mandem para o Bruno, mandem para mim. A gente pode fazer outros vídeos como esse também. É muito legal a gente levar informação, né, conhecimento, porque conhecimento evita sofrimento. Guardem essa frase. Isso aí. Pessoal, e só a última adendo aqui. Lembrem-se, vocês querem ter resultado, performance, estética, equipe multidisciplinar. Todo mundo tem que trabalhar junto. Eu sei muita coisa sobre fisioterapia, por exemplo, que eu tô com meus fisioterapeutas assim há quase 10 anos já. Mas eu preciso de um fisioterapeuta, entendeu? Então não adianta você treinar lá 10, 15 anos, pesquisar, dar um Google lá no que é esteroide, no que é isso e, né, começar a tomar ou então começar a programar os treinos de vocês. Até mesmo nós, que somos atletas, que temos uma certa experiência, o doutor também tem muitos anos de carreira já, precisa de uma orientação, precisa de um treino, precisa de alguma coisa. Então é isso, pessoal. Inscreve aí no canal. Tamo junto, valeu!